Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje vamos falar sobre sistemas dinâmicos, mais especificamente as vibrações. A gente espera que esse vídeo não contemple de maneira bem completa, mas que ele resuma bem, deixe bem mais simples e bem mais sucinto um apanhado geral sobre os tópicos de vibrações, sobre como é que a gente consegue resolver matematicamente, a partir de uma perspectiva de engenharia, esse conceito, esse tema de vibrações. A gente vai abordar as vibrações a partir de 6 diferentes tópicos. Primeiro, os graus de liberdade, sistemas mais simples, onde você não tem dissipação de energia. Depois a gente vai começar a aplicar essa dissipação através de amortecimento, de fricção, e depois vamos aplicar forças nela, né, as vibrações forçadas dos nossos sistemas mecânicos. Por último, a gente vai abordar a parte de hastes e vigas para ver como é que o material ele influencia nesse tópico em um sistema mecânico para tornar ele mais realista, né? Começando no sistema massa-mola em uma direção ou um grau de liberdade. A gente vai ter como sistema mais simples o nosso bloquinho, a nossa massa M aqui acoplada a uma mola de rigidez K. Né? Aqui a gente tem um sistema de orientação positivo para a direita. Então a nossa força elástica ela vai se dar por menos kx. Se a gente igualar a nossa força resultante, que isso resulta da segunda lei de Newton, a gente tem esta equação diferencial ordinária, nossa EDO, para o sistema massa-mola. Aqui eu vou começar a me dar o luxo, essa liberdade de omitir alguns procedimentos matemáticos para a resolução dessas equações diferenciais. Eu já vou partir para a solução geral, a solução global do nosso sistema, onde a gente tem uma amplitude inicial, uma velocidade inicial e uma frequência natural que a gente destacou aqui. Essa frequência natural vai ser muito importante para a gente estudar ela, né, em sistemas mais complexos, sistemas mais simples até. A nossa frequência natural é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração, porque ela é uma frequência de ressonância que vai definir os outros modos de vibração, né? E bom, dentro desse sistema simples a gente não tem dissipação, a gente não tem atrito, a gente não tem amortecimento, a gente também não está aplicando força nela ao longo do tempo. Então a gente percebe que essa solução geral, o deslocamento da nossa massa ela vai se dar por uma onda harmônica, vai ser um deslocamento harmônica porque você não tem dissipação. Beleza? A gente também consegue, a partir daquele simples sistema, simplificar sistemas mecânicos, elementos de máquinas, sistemas dinâmicos em geral, em coisas mais simples, né? Mas se a gente for analisar, sei lá, um sistema de suspensão, são 4 molas, uma carcaça, que seria uma massa, e um condutor. Partindo agora para o amortecimento, a gente tem um elemento físico, né? A gente tem a inclusão de um elemento amortecedor que vai se dar por esse símbolo aqui. E a força de amortecimento que este elemento irá exercer é menos C x ponto. De novo, a gente vai chegar numa equação diferencial homogênea desse tipo aqui, que nós transformaremos numa equação de característica, um dos métodos para a resolução da nossa equação diferencial. Agora a gente muda a nossa variável x para S, e a gente encontra as raízes dessa equação. S1, S2 é essa raiz mais ou menos. A gente tratará o x de t desta forma, equação exponencial agora. Lembrando que o C1 e o C2 são constantes
a gente define pelas condições de contorno, pela posição inicial, pela velocidade inicial e por aí vai, certo? Aqui temos mais algumas formulações e uma inclusão, apresentação de um outro tema muito importante, que é este zeta, essa letra grega zeta, que é a nossa razão de amortecimento. O C é o nosso coeficiente de amortecimento e o CC é a constante crítica de amortecimento, certo? Então a gente começa a tratar as nossas raízes daquela equação característica em função de zeta, da nossa razão de amortecimento e a frequência natural. Então a gente acaba dividindo essas duas raízes, que se dará nessa solução geral, em 3 casos possíveis. No caso em que a razão é menor do que 1, igual a 1 ou maior que 1. Lembrando que isso se dá por essa operação de raiz quadrada. Se dará uma raiz imaginária, nula ou positiva e real. Então a gente tem a razão de amortecimento, a gente determinou 3 comportamentos dela: subcrítico menor do que 1, crítico zeta igual a 1 e supercrítico zeta maior do que 1. Aqui, de novo, eu vou me dar a liberdade de não atentar tanto às fórmulas, tanto ao equacionamento da solução em si, mas ao comportamento mecânico, ao comportamento dinâmico com que o sistema ele vai adquirir. Nesse primeiro gráfico, ele é um comportamento subcrítico, o nosso zeta menor do que 1. Então você percebe que nossa massa vai ter um deslocamento parecido com o harmônico, mas a amplitude ele vai diminuindo ao longo do tempo. E essa diminuição da amplitude ele vai ser regido por 2 funções exponenciais desse tipo, esse x elevado a menos zeta ômega nt. Então você percebe que os picos eles estão sempre tangenciando essa função exponencial, de forma que a amplitude ela vai diminuindo. Aqui embaixo a gente já tem uma combinação dos 3 comportamentos do sistema amortecido com a inclusão do sistema harmônico, que seria sem amortecimento. A gente viu um sistema massa-mola em uma direção, em 1 grau de liberdade. Né? Essa linha cheia aqui que o meu mouse está passando é um sistema não amortecido, né? O undamped, onde o zeta é igual a 0. Se o zeta é igual a 0, o c é igual a 0, você não tem amortecimento, você não tem um elemento de amortecimento. Aqui na seta em laranja, a gente vai definir o nosso sistema subcrítico que a gente viu aqui em cima, né? Você percebe que ele começa grande, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Aqui também tracejado, só que agora ele não tem esse comportamento oscilatório, é o regime supercrítico, onde o zeta é maior do que 1. E aqui onde ele decai muito rápido, mais rápido do que o supercrítico, é o comportamento crítico, criticamente amortecido, onde o zeta é igual a 1. Bom, partindo agora para fricção, então a nossa mala está raspando, ela está deslizando numa superfície, a gente vai ter essa força de atrito aqui, μn. N é uma força normal, né, normal da superfície para a massa, e o μ é o coeficiente de atrito que a superfície tem do contato entre as duas superfícies. E aqui a gente tem o comportamento geral, já a solução geral do sistema da nossa massinha. E a gente percebe que esse comportamento harmônico ele é parecido com o subcrítico. Mas os valores de pico, né, ele não é mais regido por uma função exponencial, ele agora é linear. E você percebe aqui no final que ele não ficaria oscilando, ele chega no valor estático, ele permanece. Então você meio que, digamos, você triplicou toda a energia que o sistema teria. Né? Você teria Aqui também a gente vai definir uma nova razão, que é a razão de amplitude com que a massa vai ter. E dessa razão de amplitude, ela vai ser uma função de uma outra razão. Essa razão entre frequências, né? A frequência da sua força e a frequência natural do sistema.
E dessa frequência a gente percebe que, como ele está no denominador, a gente precisa definir condições para ela. Ela estando entre 0 e 1, e ela sendo maior do que 1 ou igual a 1. Então, nesses 3 casos, aqui a gente tem a equação da solução geral, no caso sem amortecimento, e a gente percebe que o nosso sistema ele vai ter a mesma fase. Então, se você aplicou uma força, o sistema ele vai estar na mesma fase dele, né? A vibração, ela vai vibrar na mesma fase dele, da sua força aplicada. Ou no caso em que a sua razão entre frequência vai ser maior do que 1, você tem uma inversão de fase. E pro caso onde ele é igual a 1, a gente vê que a nossa amplitude, ela descontroladamente vai aumentando. Então, agora, pro caso com amortecimento, lembrando, se a gente tem amortecimento, a gente precisa lembrar do nosso zeta, aquela razão de amortecimento. Nesse primeiro gráfico aqui, tem a razão da amplitude, a razão da frequência, como é que cada uma vai alterar em função de diferentes zetas. E aqui no segundo, como é que a mudança do seu zeta ele influi na mudança de fase do sistema, né? Esse φ aqui. Então, para um zeta igual a 0, ou seja, não amortecido, ele vai mudar a fase, ele altera a fase e se inverte a fase. Conforme você vai aumentando, ele sempre vai tendendo para 90 graus aqui da sua fase. Certo? E por último, a gente vai já chegar aqui para as hastes, as vigas, as vibrações em hastes e vigas, que é quando toda essa teoria ela adquire um comportamento mais prático, né? Então aqui a gente tem uma equação geral de uma onda no material, né? E a gente vai definir esse deslocamento, essa solução U de x e t, lembrando que é uma haste e uma viga, então a gente pode ter essa liberdade de definir apenas uma variável espacial e uma variável no tempo, né? E a gente vai definir ela como uma multiplicação entre uma função somente decorrente do espaço e outra somente em função do tempo. Então essas soluções aqui vão gerar esta outra aqui, seria a nossa solução geral. Aqui é no caso de uma viga, esse exemplo aqui é para um caso de uma viga, e a gente percebe aqui agora que a gente vai estar colocando uma força nele. Essa força a gente vai definir como um f de x e t, a nossa solução vai ser o w de x e t, e também a gente vai definir como uma multiplicação entre duas funções de uma variável cada uma. E para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente vai colocar esse resultado aqui. Para esse resultado chegar a 0, a gente vai ter essa igualdade. Para essa igualdade a gente volta que elas precisam ser constantes, e vai chegar nessas soluções definidos por coeficientes Azinho 1, Azinho 2, Azinho 3, Azão 1, Azão 2, que a gente vai definir pelas condições de contorno. Então a gente consegue definir exatamente como o nosso sistema vai reagir, como ele vai se comportar perante uma vibração, a aplicação de uma força, com as condições de contorno, né? E a gente vai definir para cada instante de tempo, para cada espaço, ponto no espaço da nossa viga, a deflexão dele. Certo? Bom, eu acho que no mais é isso. Queria agradecer aos professores que ministram a disciplina de sistemas dinâmicos da engenharia mecatrônica da Poli. Queria agradecer você também que está ouvindo. E espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. E é isso. Muito obrigado.